Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de ler com os senhores, tá? É um artigo publicado na revista Catolicismo, número 205, de dezembro de 1967. Esse artigo foi escrito por um leigo, mas um leigo bem erudito, ninguém menos que o Dr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, cujo título é o seguinte: Atos, gestos, atitudes e omissões podem caracterizar o herege. Eu acho oportuno fazer a leitura de um artigo que alguém que realmente estudou a sério a coisa, para entender em que nível nós podemos acusar alguém ou quando não podemos acusar alguém, tá? Porque atualmente virou uma febre, tá? Um acusar o outro disso, daquilo outro. E nem sempre a igreja funcionou dessa forma. E aqui nós vamos nos basear principalmente na doutrina católica e nos estudos dos autênticos teólogos. E, claro, o Arnaldo Vidigal Chaves da Silveira, ele coloca aqui inúmeras citações que devemos analisar com atenção, tá? É oportuno também, e principalmente por conta de uma afirmação eritissonante do Frei Gilson recentemente, enquanto ele rezava um rosário, em que muitos afirmaram que ele teria feito uma afirmação nestoriana ou eutasquiana, né, como queiram, em que se faz uma distinção de pessoas dentro de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo seria, digamos assim, um ente com duas naturezas e duas pessoas, o que seria algo monstruoso. Nós sabemos, claro, que ele é uma pessoa divina, mas com duas naturezas, uma humana e uma divina. Mas isso a gente pode discutir ao longo do artigo. Será que nós devemos ser apressados em acusá-lo de heresia? Recentemente ele se explicou, tá? Como eu vi em seu perfil. Ele afirmou que ele realmente acredita na dogma da Theotokos, né, que Maria é a mãe do Verbo encarnado. Se é a mãe do Verbo encarnado, sendo Nosso Senhor Jesus Cristo o Verbo encarnado, ou seja, uma pessoa com natureza divina unida à natureza humana, então ela é realmente mãe de Deus. No entanto, vale lembrar, Maria não poderia ser a mãe da divindade enquanto Santíssima Trindade ou mesmo enquanto o Verbo eterno, tá? Porque ela não pode ser a mãe da divindade, da natureza de Deus. É isso que ele queria dizer, mas é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, tá? Porque a encarnação se deu no tempo, tá? No entanto, dada a complexidade dessa doutrina, ele acabou se embananando ali, e também ele teria que falar para um público sem lá muita informação, acabou se embananando, falou um negócio esquisito. Mas o fato é que, pelo menos, a intenção herética ele não tem, né? E sejamos justos, né, pessoal? O cara já tem tantos erros aí, vai querer colocar mais um nas costas dele? Sejamos justos, né? Mas é isso que eu gostaria de tratar, tá? Sobre... Nós estamos vendo alguma coisa aí. Mas isso que eu gostaria de tratar com vocês agora. Bem, vocês entenderam que a questão da maternidade divina é algo muito complicado, muito difícil, né? De ser compreendido. Mas, enfim, devemos tomar cuidado, né? Até porque se eu mesmo, né, se eu fizer alguma afirmação aqui
imprecisa, ou infeliz, ou errar na escolha do tema, de repente as pessoas podem aí ficar me acusando de heresia e coisa do tipo. Tá, meus amigos? Então, vamos lá. Atos, gestos, atitudes e omissões podem caracterizar o herege. Publicado na revista Catolicismo, número 204, não 205, perdão, 204, de dezembro de 1917, autor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, que Deus o tenha. Em sua encíclica Pascendi Dominici Gregis, São Pio X dizia que os modernistas eram os mais perigosos inimigos da Igreja, porque se ocultavam no próprio seio dela, nunca confessando claramente sua heresia. Seria, pois, sumamente censurável o fiel que julgasse que só devem ser combatidos os inimigos declarados da esposa de Cristo. Admitir que basta alguém se dizer católico para se tornar inatacável, por maiores absurdos que diga ou faça, é estabelecer a impunidade absoluta para os lobos vestidos em pele de ovelha, que se introduzam no redil. E, em relação às pessoas de boa fé, é privá-las das advertências e dos esclarecimentos que as poderiam premunir contra o erro, ou mesmo afastá-las dele, se já tiverem sido iludidas por seus ardios. Até aqui ficou claro, né? Não é a posição que eu defendo, tá? E isso será compreendido ao longo da leitura deste artigo. Abre aspas. O aliado que ele, o demônio, consegue implantar dentro das votos fiéis, ensina-nos, Dom Antônio de Castro Maier, é seu mais precioso instrumento de combate. Fecha aspas. Carta Pastoral, página 17. É por isso que catolicismo, desde sua fundação há 17 anos, tem tido a preocupação constante de alertar os seus leitores não apenas contra os inimigos declarados da Igreja, comunistas, socialistas, divorcistas, etc., mas também contra seus inimigos disfarçados. O catolicismo aqui, claro, está se referindo à revista. Lobos dentro do redil. É penosa a posição daqueles que se preocupam ao ver que lobos vestidos de ovelhas andam à solta no rebanho, são objeto de incompreensões, passam por maníacos de perseguições policialescas, parecem espíritos mesquinhos, dados a descobrir heresias em tudo. Por isto, esta folha não tem apenas combatido os adversários internos, mas tem sempre procurado mostrar que esse combate é legítimo, conveniente e até mesmo necessário. Movê-lo é agir segundo as melhores tradições da Igreja. É combater as recomendações do Sumo Pontífice, é imitar os santos e atender à advertência de Nosso Senhor. Abre aspas, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas e por dentro são lobos rapazes. Fecha aspas. No presente artigo, não desejamos repetir tantos argumentos que, ao longo desses 17 anos, o catolicismo tem dado em favor da tese de que é lícito e mesmo necessário alertar os espíritos contra os inimigos de dentro da Igreja. Não vamos demonstrar novamente que tal ação é recomendada pelos papas. Não é contrária à caridade. Não tem cunho morbidamente negativista, etc. Queremos apenas tratar de um ponto muito particular, mas de suma importância para a exata caracterização do inimigo doméstico na Igreja. A pergunta que nos fazemos é a seguinte: é necessário que um católico defenda, por palavras faladas ou escritas, proposições opostas à fé, para que se torne herege ou suspeito de heresia? O conjunto das atitudes de uma pessoa, o seu modo de ser, de agir e de portar-se, pode caracterizar o herege, ainda que ela nada diga ou escreva de formalmente contrário à fé. Em suma, alguém pode cair em heresia por atos que pratique? A importância especulativa e prática dessa questão é evidente.
No terreno teórico, deve-se considerar que, pelo direito canônico, o herege que manifesta externamente a sua heresia é ipso facto excomungado e excluído da Igreja. Logo, a possibilidade de alguém cair em heresia apenas por praticar certos atos tem profundas repercussões no estudo do corpo místico de Cristo, bem como em diversas outras partes da Sagrada Teologia. Observemos, entretanto, desde já que nem todo ato inconciliável com um dogma deve ser interpretado como revelador de um espírito herético. Com efeito, um pecador, embora creia no inferno, por fraqueza ou por malícia, pode portar-se como se nele não cresce. Quer gozar a vida, espera converter-se antes de morrer, ou simplesmente se esforça para vencer os seus maus hábitos. Tal procedimento o torna herege? De modo algum. Um ato ou um conjunto de atos só são reveladores de um ânimos herético se, considerado com todas as suas circunstâncias, indicarem inequivocamente que a pessoa, além de agir em desacordo com algum dogma, com pertinácia o nega ou o põe em dúvida. Podemos, assim, retornar ao caso do Frei Gilson. Tá? É o que ele falou. É o chamado, uma forma heretissonante. Pode ser interpretado de maneira herética, mas também pode ser interpretado de maneira católica, se a pessoa buscar ver a boa intenção dela ali. O problema é que a afirmação heretissonante acaba, pelas pessoas mais simples, sendo interpretada de maneira herética. Daí que veio a necessidade dele de esclarecer o ponto dele, para mostrar que ele não quis negar a dogma de Theotokos. Entendeu? Agora, por que eu estou usando o exemplo do caso dele? Para mostrar que não podemos apressadamente acusar alguém de heresia, no caso desses. Tá? Se algo é heretissonante, não podemos imediatamente acusar de heresia, mas sim pedir o esclarecimento da pessoa, porque uma afirmação ambígua pode levar à heresia. Continuando, no terreno prático, é patente que, se simples atos são capazes de caracterizar o herege, o número de excomungados é maior do que à primeira vista pode parecer. Além disso, o combate aos lobos disfarçados ganha nova amplitude e nova desenvoltura, uma vez provado que é possível cair em heresia pela prática de certos atos. É corrente em meios católicos a ideia de que é por palavras que se pode negar um princípio de fé. Levados a essa ideia errônea, muitos espíritos timoratos se sentem inseguros ao combater este ou aquele inimigo interno da Igreja. Julgam que estão atacando um irmão na fé, um membro do corpo místico. Ainda que admitam que determinada atitude é taticamente errônea ou prejudicial aos interesses da religião, tais pessoas hesitam em denunciar um católico, se se lhes fizer ver que em tal ou tal caso não estão diante de um herege. Mil relutâncias interiores ou injustificadas terão caído. O problema se torna ainda mais grave porque, abre aspas para o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, os fautores de tais erros são muito frequentemente pessoas de um procedimento pessoal, modelar, com o que, longe de servirem à causa dos bons princípios, pelo contrário, ainda facilita a propagação do mal, dando a tais doutrinas um caráter desinteressado e puramente especulativo. Fecha aspas. As devastações enormes que tem produzido no rebanho de Cristo teriam sido evitadas se os lobos desde o princípio tivessem sido chamados de lobos, isto é, se lhes arrancasse bem cedo o disfarce de ovelha, revelando assim a pele áspera, rude e repelente do herege. Um jovem universitário, por exemplo, se professa católico, trabalha ativamente em movimentos ditos de reivindicações camponesas, operárias e estudantis. Há muito aliado aos comunistas em tais movimentos.
já se habituou a tê-los sempre a seu lado. Não se diz marxistas e proclama-se até adversário convicto de toda a forma de ateísmo, mas vê com simpatia o socialismo, mesmo o socialismo extremado, por lutar pelas reformas de base, entre aspas, avançadas, já andou tendo complicações com a polícia, com essa polícia que ele taxa de reacionária, de vendida aos capitalistas, de instrumento do colonialismo norte-americano. Comunga todos os dias, mas julga que as práticas pueris da Igreja Constantiniana devem desaparecer da vida de piedade adulta do católico esclarecido da Igreja do Vaticano II. Por isso, sorri com desdém quando ouve falar do coração de Jesus, da virgindade de Maria Santíssima, da devoção aos santos, da transubstanciação, do inferno, etc. Nunca ataca diretamente nenhum dogma, porque compreende que se o fizesse, desserviria a própria causa, mas não fala deles e não gosta de ouvir falar. Perguntamos-nos, pois, pode-se afirmar que esse jovem é um herege? Boa questão. Mas vocês perceberam, por assim dizer, que base nós devemos tomar a partir desse exemplo. Por exemplo, imagine se alguém que não ensina, não professa expressamente uma heresia direta, mas está ali alinhado com esquerdistas, com gente que defende o aborto, com gente que é simpática à maçonaria, ou mesmo aos próprios maçons, pessoas que atacam furibundamente os políticos de direita, mas nunca atacam os de esquerda, que critica as ações de pessoas que querem defender a tradição, mas não ataca aqueles que cometem toda sorte de abuso, etc. É porque já tem alguma coisa errada com essa pessoa. Já está sinalizando algo. Mas vamos ver que conclusões podemos tirar disso. Heresia interna e externa. Para responder a essa pergunta, a que foi formulada depois de descrever o jovem hipotético, devemos inicialmente observar que, para os efeitos jurídicos, há enorme diferença entre heresia interna e a externa. Isto é, entre o pecado de heresia cometido no segredo da consciência e o que se revela externamente, constituído a heresia no sentido canônico. Com efeito, como a Igreja é uma sociedade visível, só pode punir juridicamente os pecados que se manifestam visivelmente. Um pecado que não sai do íntimo da consciência é verdadeiro pecado e será punido por Deus. A Igreja o pode perdoar no tribunal da confissão, mas, se o pecado não teve manifestação no terreno visível, não pode ser punido no terreno visível, isto é, não pode ser objeto de penas ou censuras eclesiásticas. O homem sucumbe a uma tentação contra a fé e, no seu íntimo, nega, por exemplo, o dogma da eternidade do inferno. Não diz isso a ninguém, nem, sem dúvida, cometeu um pecado mortal de heresia, mas não está excomungado nem excluído da Igreja. Só estará no momento em que externalizar essa heresia. Ora, é uma tese pacífica entre os teólogos que, não apenas por palavras, mas também por gestos, atitudes, sinais, omissões, é possível exteriorizar uma heresia, incorrendo assim nas penas canônicas. Então, a afirmação dos teólogos se baseia num argumento evidente e muito simples. Torna-se herege, para os efeitos canônicos, aquele que manifesta exteriormente a sua heresia interna. Ora, não apenas por palavras se pode manifestar pensamentos, mas também por gestos, atitudes, sinais. Com isso, um simples sinal de cabeça, um gesto de mão
ou uma expressão de fisionomia pode indicar de maneira inequívoca um pensamento. Num terreno mais vasto, uma tomada de posição política, um silêncio de uma autoridade ou a atitude pública podem expressar, conforme as circunstâncias, que quem assim procede tem tais ou tais ideias. Uma nova sessão. É pacífico que pode haver heresia por atos. Antes de examinarmos alguns problemas colaterais, embora de importância fundamental, que essa tese levanta, desejamos mostrar que nada há de novo ou de original no que acabamos de afirmar. Pelo contrário, como já dissemos, isso é pacífico entre os teólogos. Como, entretanto, está muito alastrado o preconceito de que só é herege quem anuncia uma heresia com palavras escritas ou faladas, desejamos estender-nos um pouco nas referências de teólogos conceituados. Abre aspas. Segundo a regra geral, é necessário e suficiente para constituir heresia externa e para incorrer na censura que a heresia interna se manifesta através de algum sinal externo. Esses sinais costumam ser classificados em dois gêneros, palavras e atos. Entre as palavras, se inclui os sinais de cabeça e de mãos ou qualquer outros, e por isso mesmo o modo de falar pelo qual alguns se entendem entre si, formando alguns sinais por movimentos dos dedos. Entre os atos devem ser também incluídos as omissões de alguma ação externa, pois a omissão de um ato, às vezes, não manifesta menos a heresia interna do que um ato positivo, razão pelo qual frequentemente os hereges são descobertos pelo próprio fato de não praticarem as ações dos católicos. Fecha aspas. De Logo Disputaciones 23, seção segunda, número 11. Merkelbach, na página 570 do seu manual, que está na referência do vídeo. Externa é a heresia que se manifesta por sinais externos, por palavras, por sinais, por atos, pela omissão de atos. Primer, página 365, a heresia externa é um erro contra a fé manifestado por uma palavra ou por outro sinal externos. Para incorrer em tal excomunhão, lato sentense, especialmente reservado ao sumo pontífice, é necessário que a heresia, depois de concebida internamente, se manifeste externamente por uma palavra ou escrito ou um ato. A heresia externa, abre aspas, acrescenta à heresia interna uma manifestação externa suficiente, expressa por palavras, sinais ou ações que sejam concludentes. Verns e Vidal, página 454. De Bruyne, colação 490. A manifestação externa da heresia pode se dar de qualquer maneira, através de sinais, escritos, palavras e ações, desde que se torne suficientemente claro e que se trata de uma adesão verdadeira e própria, e, além disso, plenamente deliberada, isto é, formal. Naudin, para incorrer na excomunhão, é necessário que a heresia seja concebida interiormente e se manifeste exteriormente por algum sinal, palavra, ato ou escrito, ainda que ninguém esteja presente ou ouça. Fecha aspas. Génicot, abre aspas. Pouco importa para que alguém incorra na excomunhão que manifeste a heresia sozinho ou diante de outros, ou que o faça por uma palavra, ou escrito, ou por um ato, desde que tenha advertido na heresia implícita no ato. Fecha aspas. Peinador, abre aspas. A heresia interna é aquela que só é concebida mentalmente e não se manifestando por nenhum sinal externo. A externa é aquela que é declarada por sinais externos, por palavras, escritos, atos, negações, etc. Fecha aspas. Zalba. A heresia externa se manifesta por omissões, palavras e outros sinais perceptíveis. Fecha aspas.
Iorio, incorre em excomunhão os hereges, isto é, cristãos com pertinácia, que com pertinácia negam ou põem em dúvida, não só internamente, nem só externamente, mas ao mesmo tempo interna e externamente através de algum sinal, palavras, atos ou escritos, verdades de fé propostas pela igreja, fecha aspas. E Migueles Alonso Cabreiros, página 845, para que haja delito, é necessário que a apostasia, a heresia ou o cisma se manifeste exteriormente, por meio de atos ou de palavras. Fecha aspas. A mesma tese se encontra também nos seguintes autores: Soares, Riefenstahl, Schmalzgräber, Dannibale, Lemko, Coronata, Capello, Ferreres, Enz, Vidal, Michel, Nodin, Pris, Arreg, Penador, Cipos e Salba. Até que ficou claro, né? Mas agora temos que discernir antes de ficar saindo acusando os outros indefinidamente. É para vocês verem que eu não sou contra acusar alguém de heresia, mas precisamos do devido discernimento, tá bom? Dificuldades que não são pequenas. Não são pequenas, como já dissemos de passagem, as dificuldades que levantam a tese de que alguém se pode tornar herege por praticar certos atos. Examinaremos alguma delas. Pode um ato ter sentido inequívoco? Esse ponto é importante. Primeiro, um ato, uma atitude, um gesto, uma omissão pode ter sempre mais de um significado. Além disso, pode resultar de coação, de abalo das faculdades mentais, etc. Não se assume o risco de cometer graves injustiças admitindo que alguém incorra no delito de heresia e, portanto, seja excomungado e excluído da igreja pelo fato de agir de determinado modo? É uma pergunta legítima. A resposta salta aos olhos. É evidente que há atos ambíguos, suscetíveis de mais de uma interpretação. Quem praticar tais atos não se tornará herege. Conforme as circunstâncias, poderá se tornar suspeito de heresia. Mas é igualmente evidente que há atos ou conjuntos de atos que são inequívocos, isto é, insuscetíveis de mais de uma interpretação. Quanto à possibilidade de coação, é claro que ela existe, mas tanto existe na prática de atos quanto no pronunciar ou escrever palavras. Para evitar julgamentos inexatos a respeito das ações motivadas pela ocasião, pelo medo, pela ignorância, pelo erro, etc., o direito elaborou ao longo dos séculos regras de procedimentos minuciosas e sábias. Tais cautelas são de rigor também no direito canônico. No caso que examinamos da heresia por atos, só se caracterizará o delito canônico quando se tornar certo que há pleno conhecimento de causa por parte de quem o comete, pertinácia na atitude condenável, ânimos herético, etc. Não devemos, pois, fazer juízos precipitados a respeito de ações que, por sua natureza, indicam um espírito herético, mas não se pode negar que, em muitos casos, as ideias se manifestam de modo inequívoco através dos atos. Uma observação importante aqui se impõe. Pelo fato de dizermos que não devemos fazer juízo precipitado sobre atos ambíguos e outrem, estamos afirmando que um católico nunca deve suspeitar do próximo? Que toda suspeita é um juízo temerário? Absolutamente não. A teoria do juízo temerário foi amplamente analisada pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira em artigos de grande repercussão, publicados no Legionário em 1951. Esses artigos, depois de provarem que a perspicácia é uma virtude indispensável para os homens em todas as condições, mostram que Nosso Senhor a praticou e recomendou com insistência. Indícios que sejam insuficientes para se fazer um juízo desfavorável sobre alguém podem, entretanto, bastar para que se levante uma suspeita. Por exemplo, o caso do Frei Gilson, quando ele falou aquilo, levantou-se uma suspeita mesmo. Será que ele defende a heresia nestoriana sim ou não?
Mas depois ele mesmo se esclareceu, fazendo com que deixamos de suspeitar dele. Continuando, e levantá-la é frequentemente um dever. O diretor de uma firma tem verdadeira obrigação moral para com os sócios. De suspeitar do funcionário em quem notou um procedimento estranho. O pai tem a obrigação de desconfiar do filho que apresenta sinais de uma crise espiritual grave, pois só assim poderá cumprir os seus deveres de pai. Mais ainda, um juízo favorável pode ser infundado e, portanto, temerário. Pode mesmo acarretar lesões graves de interesses de terceiros. O diretor de empresa que infundadamente confiou no funcionário ou o pai que, por exagerada complacência, formou de seu filho uma ideia melhor do que esse merecia. Fizeram juízos temerariamente bons e, por isso, não puderam cumprir seus deveres. Aplicando essas considerações ao nosso tema, devemos afirmar que nada há de temerário em considerar uma suspeita de heresia quem deu fundamento para isso. Pelo contrário, haveria temeridade em não considerar tal. E, sobretudo, seria temerário sustentar que, por princípio, nunca se deve levantar a suspeição de heresia. Assim, se estaria favorecendo a invasão do redil pelos lobos vestidos em pele de ovelha. Mas aqui devemos colocar algumas considerações, né? Alguém me acusou de fazer juízo temerário por acreditar em um biógrafo do Rampolla, que disse que ele morreu rezando o rosário. Eu não estou sendo temerário em acreditar nele. Se houver uma temeridade é por parte do biógrafo. No entanto, resta saber que se alguém já se deu o trabalho de refutar o que ali foi escrito, né? Para ver como esse pessoal não sabe nem como acusar alguém. Continuando, pode a pertinácia manifestar-se por atos? Como provar a pertinácia em que nada diz de oposto à fé? A pertinácia não existe uma obstinação que só se pode manifestar por palavras? Também a esta objeção devemos responder que tanto palavras como atos são aptos a acreditar inequivocamente o espírito pertinaz. Assim como a benevolência, a cordura, o entusiasmo, o ódio, o orgulho pode se estampar numa fisionomia e pode se exprimir num gesto ou numa sucessão de gestos, assim também o pode a pertinácia. Ademais, é preciso notar que a palavra pertinácia tem, na definição de heresia, um sentido diverso do corrente. No uso comum, abonado por qualquer dicionário, pertinaz significa muito tenaz, obstinado, teimoso, persistente, que dura muito tempo, perseverante. Também em latim é esse o sentido da palavra. Se a pertinácia, assim entendida, fosse essencial pecado heresia, esse só existiria em casos de malícia requintada, quiçá frequente, mas difícil de ser comprovada. Ele só poderia ser entendido depois de um longo tempo de observação, e nunca teria cometido no movimento de fraqueza, por exemplo, de cólera. Ora, os moralistas canonistas são unânimes em afirmar que o Código Canônico é Cano 1325, inciso 2, não emprega a palavra nesse sentido, como ensina Tanqueray. Pertinaz é aquele que nega ou põe em dúvida uma verdade de fé. Tienter et volenter, isto é, com plena consciência de que aquela verdade é um dogma, ou com plena adesão da vontade. Abre aspas, para que haja pertinácia, acrescenta, não é necessário que a pessoa seja admoestada várias vezes e persevere por muito tempo na sua obstinação, mas basta que, ciente e voluntariamente, sciens et volens, negue o assentimento a uma verdade proposta de modo suficiente, quer o faça por soberba, quer pelo gosto de contradizer, quer por outra causa. Fecha aspas. Basta que o negue breve mora, isto é, num instante, num tempo muito breve. Pois a pertinácia, no caso, abre aspas, não significa duração no tempo, mas perversidade da razão, fecha aspas. Isso está em Zalba.
E pode haver pertinácia num pecado de heresia cometido por simples fraqueza, ensina Caetano no comentário Suma Teológica, ao comentário a segunda e da Suma Teológica 11.2. Sobre o sentido canônico de pertinácia, na definição de heresia, ver também São Tomás de Aquino, Suma Teológica, segundo, 11, artigo 11, questão 2, artigo 3. E em Super Epístola ad Titum Lectio, número 102. Vers Vidal, Merkabah, Primer, Nodan, Davis, Penador, Regatio e Journet. A admoestação é necessária na heresia por atos? São Paulo manda que o herege seja advertido uma ou duas vezes antes de ser evitado. Como ousa pretender então que alguém se torne herege pelo simples fato de praticar certas ações? Quando os canonistas afirmam que se pode incorrer em pecado de heresia pela prática de atos, eles com isso não estão dizendo ou insinuando que na heresia por atos deixam de valer as demais condições que exigem no caso de heresia por palavras. Portanto, a advertência é necessária em princípio, tanto numa hipótese como na outra. Dizemos em princípio porque a regra enunciada por São Paulo admite uma exceção importante. Os tratadistas ensinam que a advertência erigida pelo apóstolo das gentes visa tornar patente ao pecador que ele está negando uma verdade de fé, isto é, uma verdade que não pode ser negada sob pretexto algum. É sempre a preocupação extrema da Igreja em evitar o engano e em caracterizar o ânimo herético. Ora, há casos em que tal engano não se pode dar. Há casos que o herege, com toda a evidência, sabe que a verdade que está negando ou de que está duvidando é de fé. Não pode admitir, por exemplo, que um doutor em teologia ignore a virgindade de Maria e Nossa Senhora é dogma. Por outro lado, numa conversa ou numa conferência, ou até mesmo um doutor em teologia pode deixar escapar inadvertidamente uma expressão imprópria, que de si constituiria uma heresia, mesmo no livro que escreva e sobre o qual tenha refletido demoradamente. A rigor, pode admitir um erro que se tenha nos insinuado sem que ele percebesse, mas se a tese central do livro é manifestamente herética, já não é possível admitir engano, inadvertência ou descuido. A administração seria supérflua. É que nem aconteceu no caso do Frei Gilson. Ele fez uma oração de improviso, uma meditação de improviso, e ele soltou uma palavra ali que é claramente ambígua, tá? E que pode ser interpretada de maneira errônea. Continuando, De Lugo, citando grandes autores de seu tempo, ainda expõe essa importante questão, abre aspas. Também no foro externo, nem sempre se exige a advertência e a apreensão prévia, para que alguém seja punido como herege e pertinaz. Nem tal exigência é sempre admitida na praxe do Santo Ofício, pois se de outro modo pudesse constar, dada a própria notoriedade da doutrina, a qualidade da pessoa e as outras circunstâncias que o réu poderia ignorar a oposição daquela doutrina à Igreja, por esse próprio fato será considerado herege. A razão disso é clara, pois a administração externa só pode servir para que quem errou advirta na oposição existente entre seu erro e a doutrina da Igreja. Se ele conhece todo o assunto muito melhor pelos livros e pelas definições conciliares do que poderia conhecer pelas palavras de quem advertisse, não há razão para que se exija uma outra advertência a fim de que ele se torne pertinaz contra a Igreja. Ou seja, a administração pode servir para ignorantes ou para quem foi impreciso, mas não para quem já tem o domínio da coisa, para quem já é erudito, para quem conhece muito bem o que se está opondo, aquele ao qual está se opondo. Então, tal doutrina poderia alguém objetar, em contradição nos tratados, mas não foi aceita pelo Código Canônico, que no Cânon 2233, inciso 2, estabelece taxativamente que o réu deve ser repreendido e advertido antes da imposição da censura. A objeção não procede, pois esse cânon só se aplica às censuras
ferende sententia, isto é, aquelas que são infligidas pelo superior ou pelo juiz eclesiástico, quando a censura é late sententia, ou seja, quando o réu nela incorre automaticamente, pelo próprio ato de ter praticado certo delito, a advertência não é necessária. Nesses casos, como diz uma bela fórmula jurídica, lex interpellat pro homine, a lei interpela em lugar do homem. Ora, a excomunhão que pesa sobre o herege é late sententia, cânon 2314, inciso 1º. Torna-se claro, portanto, que também o atual Código aceitou o princípio de que a advertência nem sempre é necessária para que se caracterize a pertinácia. Atos que, canonicamente, envolvem suspeição de heresia. O estudo da heresia por atos exige uma análise da figura jurídica da suspeição de heresia. Com efeito, o Código Canônico enumera vários atos que, por sua natureza, fazem suspeitar que quem as praticou seja herege. Não são, portanto, atos inequívocos. Normalmente só o herege os pratica, mas a rigor pode explicar-se por outras causas que não a heresia. Antes de vermos como a Igreja procede em tais casos, a fim de esclarecer se se trata de herege ou não, analisemos delitos que, segundo o direito canônico, criam suspeição de heresia. Primeiro, casar-se com um pacto explícito ou implícito de que todos os filhos, ou alguns deles, sejam educados fora da Igreja Católica. A razão é evidente. Se no casamento misto o cônjuge católico concorda em que seus filhos sejam educados, por exemplo, na religião protestante, é porque provavelmente julga que o protestantismo é uma forma válida de louvar a Deus. E é heresia crer que a religião católica não seja a única verdadeira. É evidente, né? O casamento misto por si mesmo já é problemático. Agora, imagine permitir que os seus filhos sejam educados na heresia. Entregar os filhos cientemente a ministros acatólicos para que eles os batizem. Esses são comentários. 3. Entregar cientemente os filhos ou crianças sob sua custódia para serem educados ou instruídos numa religião acatólica. Isso aí é terrível. 4. Jogar fora as espécies consagradas, bem como levá-las ou conservá-las consigo para o mau fim. Pois é muito de suspeitar que quem comete tais crimes não creia na presença real ou que, pelo ódio que vota às sagradas espécies, negue outros dogmas. Acho que isso vai para além da suspeição de heresia. Me parece, pelo menos. Mas o Código Canônico diz que é suspeição de heresia. Permanecer obstinadamente com a mancha da excomunhão durante 1 ano. Pois quem assim age não crê no poder jurisdicional das autoridades eclesiásticas ou nega outros dogmas. 6. Por simonia e cientemente conferir ou receber ordens sagradas, ou ainda administrar ou receber outros sacramentos. O Código frisa que a suspeição de heresia, nessa hipótese, pode recair também sobre uma pessoa elevada à condição episcopal. A comercialização dos sacramentos revela um tal desprezo por tudo o que é de mais sagrado na Santa Igreja, que faz recear que quem pratica não creia em algum dogma. 7. Espontânea e cientemente ajudar de qualquer modo a propagação da heresia. Esse daí é complicado, né? Imagine pagar para alguém para que uma heresia seja exposta, propagada. 8. Assistir ativamente a funções sagradas de acatólicos ou nelas tomar parte, a não ser que pela mera presença passiva em razão de cargo civil ou de necessidade social, por motivo grave, ou desde que não haja perigo de escândalo. Cano 2316. O Diretório Ecumênico Ad Toto Ecclesiam, publicado em 14 de maio de 1917 pelo secretário
para a união dos cristãos, veio alargar enormemente os casos de comunicatio in sacris, autorizados pela Santa Sé. Isso já depois do Vaticano II. Assim, muitos atos que até recentemente criavam suspeição canônica de heresia, já não mais a criam. Continua, entretanto, verdadeiro que, por força do cano 2316, tornam-se canonicamente suspeitos de heresia aqueles que participam de funções sagradas de católicos em circunstâncias tais que haja desrespeitos às leis em vigor. A razão de ser desse cano é clara. Participar indevidamente de cerimônias religiosas acatólicas é dar a entender que elas são agradáveis a Deus. Como é que a gente vai agradar a Deus assistindo ao rito acatólico, né? 9. Apelar a um concílio universal das leis, decretos ou ordens do sumo pontífice, qualquer que seja o estado apelante, seu grau ou condição, ainda que esta seja real, episcopal ou cardinalícia. Cano 2332. Quem apelasse a um concílio geral, a um concílio de uma decisão papal, estaria implicitamente admitindo a superioridade do concílio sobre o Romano Pontífice, o que é tese herética. Sobre os casos canônicos de suspeição de heresia, pode-se ver Vers Vidal, Tanqueray, Vermenche, Capello, Ferreres, Regatilho e Iorio. Continuando, medidas canônicas contra o suspeito de heresia. Como procede a Igreja para verificar se o suspeito de heresia é realmente um herege? O cano 2315 dispõe que, abre aspas, o suspeito de heresia que admoestado não faz desaparecer a causa da suspeição, seja afastado dos atos legítimos. É a denominação dada pelo cano 2256. Acerto atos jurídicos. Por exemplo, ser padrinho de batismo e crisma, votar em eleições eclesiásticas, administrar bem eclesiástica, etc. E, se for clérigo, uma vez repetida inutilmente a administração, seja também suspenso ad vinis, isto é, proibido de celebrar a Santa Missa e exercer os demais atos de cultos próprios aos clérigos. E se o suspeito de heresia não se emendar no prazo de 6 meses completos, a contar do momento em que ocorreu a pena, seja considerado como herege e sujeito às penas dos hereges. Fecha aspas. Note-se, portanto, como a Igreja é prudente e paciente, né, em relação a tais pessoas. Além da advertência que deve ser reiterada caso se trate de um clérigo, ela dá prazo de 6 meses para retratação ou para eventuais esclarecimentos antes de aplicar as penas próprias aos hereges. Mesmo essas penas não recaem automaticamente, mas devem ser aplicadas pelos bispos que eventualmente devem ter razões para não as efetivar. Todavia, além de prudente e paciente, a Igreja é justa, e a justiça exige energia. Ultrapassados certos limites, cumpre cortar do organismo o membro gangrenado, que de si já se excomungou e excluiu da Igreja, e que, além disso, constitui uma ameaça à fé dos demais. Segundo o espírito da Igreja, as censuras devem ser impostas com sobriedade e muita circunspecção, mas deve haver também severidade e rigor se necessários. Os casos de suspeição de heresia, acima enumerados, são os que o Código Canônico prevê. No entanto, como observam os teólogos, há também casos não canônicos de suspeição de heresia. E aqui o Dr. Arnaldo Vidigal Xavier de Silveira vai elencar os seguintes. Abre aspas para Verns e Vidal. Cria-se suspeição de heresia no exercício da magia, de sortilégios, de adivinhações, nos abusos muito graves dos sacramentos, como, por exemplo, no delito de solicitação na confissão, na violação do sigilo sacramental, na realização fraudulenta dos sacramentos por pessoas que ainda não tenham recebido a ordenação sacerdotal, nos delitos contra a autoridade eclesiásticas que fazem suspeitar fundadamente que o réu tenha ideias errôneas não sobre a pessoa que exerce, mas sobre a própria autoridade enquanto tal,
como acontece com os que dão o nome às seitas que, às claras ou às ocultas, urdem maquinações contra a igreja ou sociedade civil. Esses casos que no antigo direito, isto é, no Código Canônico anterior ao atual Código, na época era o Código de 1917, que foi promulgado em 1917, eram aduzidos pelos doutores e continuam por sua própria natureza ex natura rei a dar fundamento à suspeição de heresia. Mas a suspeição jurídica não existe senão nos atos expressos do direito. É interessante ele colocar todo esse tipo de coisa aqui. Vejam só, o exercício da magia, de sortilégios, adivinhações, etc., cria suspeição de heresia. Não é uma confirmação. Isso é impressionante. E veja só, e mesmo dar nomes a seitas que maquinam contra a igreja. Cria suspeição de heresia. Mas vamos continuar. Chamamos a atenção do leitor de modo especial para que essa distinção entre os casos canônicos e os não canônicos de suspeição de heresia. Quanto aos primeiros, o próprio Código prevê a hipótese e define e a pune. Quanto aos outros, não há referência direta nas leis eclesiásticas, mas a natureza mesma do ato faz recear que quem o praticou, ou seja, no mínimo, no último da alma, um herege. Quem exerce a magia, por exemplo, provavelmente nega algum dogma, embora o código silencie a respeito. Perguntamo-nos, pois, os numerosos atos que, por sua própria natureza, criam suspeição de heresia, mas que não estão previstos no Código Canônico atual, permanecem por isso mesmo impunes? A importância dessa pergunta é capital, e é tanto maior quanto maiores os autores, e ao tratado do delito canônico de suspeição de heresia, frisam que essa figura jurídica já inclui os casos expressamente previstos em lei. Dever-se-á sustentar, talvez, que a Igreja, como mãe bondosa e benigna, só pune os 9 casos indicados, deixando o resto do campo aberto para os seus maus filhos? Os outros atos conexos com a heresia, não previstos no Código Canônico. Antes de respondermos a essa pergunta, completemos o panorama dentro do qual ela deve ser analisada, pois há diversas outras categorias de atos conexos com a heresia, que eram punidas pelo direito canônico, pelo antigo direito, Código Canônico, que não figuram no Código, pelo menos explicitamente. Esses atos são crer no herege, favorecê-lo, recebê-lo e defendê-lo. Vejam bem, crer no herege, favorecê-lo, recebê-lo e defendê-lo. Sobre essas figuras delituosas, ver Soares, Delogo, Chalmogreb, Danibali, Vernes Vidal e Miche, né? Deve ser alemão. Credentes, os que creem no herege ou se dispõem a crer. Os credentes, isto é, os que creem no herege, os que lhe dão crédito, são aqueles que, de má fé, aceitam, por um juízo da inteligência, pelo menos uma doutrina herética proposta pelo herege, embora não tenham aderido a nenhuma seita determinada. Vernes Vidal, página 450. Então, o que acontece? São pessoas que estão na Igreja Católica, são católicas, mas que acreditam em alguma doutrina herética proposta por algum herege. Entendeu? Mas que não participa da seita do herege ou de qualquer outra. Eles apenas aceitam a doutrina do herege. Continuando. Esse delito tem pequeno interesse para o nosso estudo, pois, abre aspas, os credentes não diferem essencialmente dos hereges, e, portanto, estão compreendidos sob o delito de heresia, e se não faltarem as demais circunstâncias, fecha aspas. Entretanto, como observa Soares, o conceito de credentes deve também ser estendido, abre aspas, àqueles que, embora ainda não deem assentimento aos erros, vão, entretanto, ouvir os hereges com um ânimo tal
que estejam prontos a lhes dar crédito, se as razões ou argumentos alegados lhes agradarem. A mesma doutrina ensina, entre outros, de Lugo e Shamus Gruber. Isto é, são pessoas que, ainda que não deem assentimento, ouvem o herege de alguma maneira, entendeu? Com disposição a dar crédito. Ou seja, não basta apenas aceitar a doutrina dele. Também pessoas que têm a boa vontade, têm disposição para dar ouvido a ele. Aliás, e logo adiante, Soares acrescenta que essas pessoas que assistirem diversas vezes, com regularidade, a reuniões de seitas heréticas, deverão ter tidas por credentes. Aqui estamos, pois, diante de mais um caso, claro, de delito conexo com a heresia, que é cometido não por palavras, mas por atos. Eu lembro de uma pessoa que se diz católica, com quem eu tinha contato, e ela ficava ouvindo as conferências do Augusto Nicodemos, por exemplo, tá? E outras coisas mais. Ou seja, está dando crédito a um herege que ensina doutrinas heréticas. Eu já vi pessoa que diz católica dando crédito para aquele picareta do Rodrigo Silva, tá? Que é adventista. Entre outras coisas. E, não dando. E pessoas que não dizem. Não estão dando crédito ao Rodrigo Silva enquanto arqueólogo, tá? Que também é meio suspeito porque ele usa a sua área para difundir as suas heresias. Mas estou falando enquanto pastor mesmo, tá? Como um suposto apologeta cristão. É por isso que eu nunca recomendo, tá, o Lewis enquanto apologeta. Ele pode ter algum certo crédito como literato, ou como um cronista, tá, ou ensaísta em alguma outra área, mas como apologeta, nem pensar. Tá? Continuando. Faltores de heresia. Os faltores de heresias, abre aspas, para Vernes Vidal, são aqueles que, pela prática de algum ato ou por omissão, concedem aos hereges o favor que redundem na promoção da doutrina herética. Fecha aspas. E o Arnaldo continua. Acrescenta. Note-se que, para haver delito em favorecimento da heresia, é necessário que seja prestado um favor ao herege enquanto herege. Por exemplo, quando um certo bispo da CNBB abre espaço para uma luterana, né? Fazer conferências ou seminários. Está favorecendo uma herege em razão da sua heresia. Ou seja, enquanto herege. É evidente que se um médico, por exemplo, atende a um protestante indigente, não se torna por isso faltor de heresia. A mesma observação vale mutatis mutandis para os defensores ou receptores de hereges de que logo trataremos. Sobre o favorecimento da heresia por omissão, De Lugo escreve, abre aspas, por omissão, favorece ao herege aqueles que, em razão de seu cargo, estão obrigados a prendê-lo, puni-lo, expulsá-lo e, no entanto, negligenciam esses deveres. Por exemplo, os magistrados a quem um bispo e os inquisidores recorrem, ou a quem entregam o herege para ser punido, e também os próprios inquisidores e prelados eclesiásticos, se negligenciam aquilo a que, em razão de seu cargo, estão obrigados, favorecendo assim a heresia. O mesmo deve ser dito dos demais ministros e oficiais do Santo Ofício, e mesmo das pessoas privadas, a quem esse cargo é imposto por quem tem o poder de o impor, e também das testemunhas que, obrigadas a dizer a verdade, quando legitimamente interrogadas, ocultam para favorecer ao herege, fecha aspas. É que aconteceu muitas vezes, né, desde o Vaticano II. Continuando, receptores
os que acolhem hereges. Os receptores são abre aspas, são aqueles que escondem ou acolhem hereges em local próprio ou alheio, a fim de que esse se livre de uma perquisição judicial e das penas que mereceriam. Fecha aspas. De Lugo nota que, para caracterizar o delito, abre aspas, basta receber o herege uma única vez, como afirmam todos os autores, e à semelhança do que se dá com o defensor e o fautor do herege. Sob essa censura, estão compreendidos não só aqueles que recebem e ocultam o herege na própria casa, a fim de que não seja apanhado, mas também os magistrados e os príncipes que recebem nas próprias cidades ou províncias, a fim de que, sob a sua tutela, estejam livres e possam permanecer na seita a que pertence. Fecha aspas. É bom lembrar aqui que isso não inclui, por exemplo, casos, tá, que haja perseguições de pessoas numa tirania, entendeu? Se algum protestante precisar de abrigo, porque caso contrário serão mortos por tiranos, aí pode se acolher. Agora, não se pode acolher se estiverem sendo investigados enquanto hereges, tá? Como já se deu em alguns casos por aí. Muitos nobres aí acolheram o Lutero, tá? E ainda não tinham sido excomungados. Continuando, defensores de hereges. Os defensores, abre aspas, são aqueles que não aderem internamente à doutrina herética, mas apesar disso a defendem com palavras ou escritos contra os que a impugnam. São também aqueles que protegem a viva força ou por outros meios injustos as pessoas do hereges contra uma perseguição legítima movida em razão da heresia. Fecha aspas. É também de Vernes Vidal. E tem uma nota aqui do Felipe Coelho, né, porque foi ele quem transcreveu esse artigo. Em sua tradução desse estudo para o inglês, o senhor John S. Daly observa que a palavra perseguição, na citação acima, na original em latim, abre aspas, é empregada em seu sentido etimológico de prossecução jurídica, tá? Que talvez a perseguição não tenha sido a melhor tradução, visto que perseguição sempre tem uma conotação negativa. Textos anacrônicos? Pergunta agora o autor. Alguns dos textos que acabamos de citar, relativos aos credentes, fautores, receptores e defensores de hereges, podem parecer inteiramente anacrônicos e superados pela prática odierna da Igreja. Aduzimos-los, entretanto, por duas razões. Em primeiro lugar, eles tornam claro que, também em nossos dias, numerosos são os católicos que incidem em tais pecados conexos com a heresia. Pois hoje, como outrora, há os que ouvem os hereges com ânimo disposto a lhe dar crédito, como muitos fazem com o Rodrigo Silva, ou com Augusto Nicodemos, ou alguns com outros hereges protestantes por aí. Pois, hoje, assim, os que lhes concedem favores que redundam na promoção da heresia, os que, desempenhando funções que obrigam a punir o herege, omitem-se, etc. É como a gente vê nas congregações romanas de hoje. Em segundo lugar, um estudo teórico sobre a heresia não se pode cingir à análise da situação odierna. A malícia de nossos tempos levou a Igreja a tolerar, em sua legislação, procedimentos que não correspondem à ordem ideal porque ela e seus filhos aspiram e lutam. Os textos acima citados indicam quão longe vai
pela própria natureza das coisas, a obrigação de perseguir os hereges numa sociedade inteiramente católica. Eram esses princípios que vigoravam na Idade Média, da qual, disse Leão XIII, na Encyclica Mortale Dei, abre aspas, tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa. Frutos cuja memória subsiste e subsistirá, consignada, como está em inúmeros documentos, que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Fecha aspas. Impunidade canônica para tantos pecados conexos com a heresia? Esse ponto é importante. A essa altura, podemos repetir a pergunta que nos propusemos. Os numerosos pecados conexos com a heresia, mas não previstos no Código, permanecem impunes no direito canônico atual? A resposta deve ser absolutamente não. Já a priori, com efeito, poderíamos afirmar que práticas tão danosas à fé não poderiam ficar impunes. Deixar a autoridade eclesiástica desarmada diante delas seria instalar o lobo dentro do redil de Cristo. É bem sabido que, tanto na ordem civil quanto na ordem eclesiástica, o direito canônico não deve, nem pode, punir todos os atos condenáveis. Querendo reprimir por lei tudo o que julga mal, os socialistas, por exemplo, acabam por instaurar um regime jurídico de todo antinatural. E, sobretudo, incomparavelmente mais injusto do que as injustiças que eles pretendiam, ou diziam pretender, eliminar. Há certos crimes, entretanto, que o direito não pode deixar de punir, por serem fundamentalmente contrários à ordem social. Impunes, tais crimes de tal modo se alastrariam que a própria existência da sociedade estaria posta em causa. Assim, no terreno civil, as leis não podem deixar de punir um homicídio, as ofensas à integridade corporal de outrem, etc. Da mesma forma, os delitos conexos com a heresia que acima analisamos são tais que o direito canônico não poderia deixar de os punir de uma forma ou de outra. Como imaginar que o suspeito de heresia envenenasse o espírito do povo fiel com atos escandalosos, sem que a autoridade eclesiástica dispusesse de um meio de os atingir? Como imaginar que os autores de heresia tivessem pleno direito de cidadania na Santa Igreja? No corpo místico de Cristo, eles inoculariam o vírus mortífero sem que medida alguma coubesse contra eles? A priori, repetimos, poder-se-ia já asseverar que o direito canônico reprime os atos delituosos conexos com a heresia. E, realmente, no Código encontram-se diversos meios legais para a punição de tais atos. Sem pretender esgotar a questão, indicaremos alguns desses meios. Muitos dos atos acima referidos caem sem dúvida no cano 2316, segundo o qual, abre aspas, é suspeito de heresia aquele que espontânea e cientemente ajuda de qualquer modo a propagação da heresia, fecha aspas. Assim sendo, a pessoa que cometeu o ato delituoso será tratado como todo suspeito de heresia, conforme o cano 2315 que já analisamos. Há autores que julgam ser essa a situação de todos os receptores, defensores e fautores de hereges no atual Código. Quanto aos credentes, ou se encaixam nessa mesma categoria, ou são diretamente hereges, como vimos.
poder-se-ia dar a questão por resolvida não fosse dois fatos. Alguns canonistas excluem do cano 2316 os delitos por omissão. É o caso do VMS que está citado aqui. Em outros, afirmam que receptores, defensores e fautores hereges não caem como regra geral sob esse dispositivo, mas sob outros cânones. Assim, Cipós os considera incursos no cano 2209, inciso 7, que pune o louvor do delito cometido, a participação em delitos, a ocultação do delinquente, etc., e reserva para o cano 2316 apenas hipóteses específicas de ajuda na propagação da heresia. Vers e Vidal coloca-os sobre diversos parágrafos do cano 2209, e não apenas sobre o sétimo. Os outros parágrafos consideram as noções de cumplicidade, de indução ao delito, de cooperação para a consumação, de concurso por negligência no desempenho do próprio cargo, etc. Por outro lado, diversos autores deixam aberta a possibilidade de se incluírem todos os delitos conexos com a heresia no cano 2315, o qual pune a suspeição de heresia. Com efeito, tais canonistas julgam que é cometido o delito específico de suspeição não apenas nos 9 casos previstos em lei, que enumeramos acima, mas também em outros casos quaisquer que, pela sua própria natureza, façam recear quem neles incide e negue algum dogma, Cipos, Regatio. Não admite a possibilidade de Vermes, Capello, Bris, Zalba e Iorio. Finalmente, devemos observar que, mesmo na hipótese absurda de nenhuma lei punir os delitos conexos com a heresia, continuaria aberta uma via canônica para a sua punição, a própria figura jurídica da heresia. Com efeito, o cano 2314, inciso 1, declara que os hereges incorrem ipso facto em excomunhão. Ora, como já vimos, é possível incorrer em heresia tanto por palavras orais ou escritas, quanto por ações, pela própria natureza das coisas. Portanto, e não apenas por uma disposição canônica, quem pratica um delito conexo com heresia se torna suspeito de heresia, e também pela própria natureza das coisas, o suspeito deve ser tratado como suspeito. O que se daria, então, se nenhuma lei punisse os citados delitos? Surgindo um caso de suspeição de heresia, o bispo superior ou mesmo um amigo zeloso poderiam chamar o suspeito, e conforme o caso, deveriam fazê-lo, pedindo que a causa de suspeição fosse removida. Se necessário, haveria uma segunda advertência, conforme o preceito de São Paulo. Poder-se-ia ainda dar um certo tempo para a retratação, se as circunstâncias o aconselhassem. Enfim, se tudo resultasse inútil, estaria caracterizado o herege no incurso do cano 2314, inciso 1. Repetimos, pois, que o absurdo seria imaginar um direito canônico no qual os pecados conexos com a heresia permanecessem de todo impunes, abrindo assim as portas de Deus para os lobos mais vorazes, desde que se apresentassem bem disfarçados em ovelhas. Quanto a saber se tais pecados devem ser enquadrados nesse ou naquele cano, a divergência existente entre os autores parece nos mostrar, acima de tudo, que há mais de uma via jurídica para punir qualquer delito conexo com heresia. As leis, pois, não faltam, mas, pelo contrário, de tal modo sobejo, que chegam a criar uma certa perplexidade entre os canonistas. A heresia difusa. Em receita de carta pastoral, D. Antônio de Castro Maier preveniu seus diocesanos contra a heresia difusa, abre aspas, que, sem concretizar em proposições explícitas, está subjacente e operante de maneira de ser do comum dos homens de hoje e, através da sociedade, infiltra-se no meio católicos, fecha aspas. Já anteriormente, Dom Geraldo de Preto Sigô alertara os seus fiéis contra o comunismo difuso, que, abre aspas, é, de longe, um perigo maior que o comunismo direto, fecha aspas.
Em nossa era, de tantas heresias declaradas, são, entretanto, as disfarçadas e difusas que constituem ameaças mais graves à fé de cada católico e à civilização cristã. Julgamos contribuir para combatê-las, mostrando que, não só por palavras, mas também por atos, gestos, sinais, atitudes, omissões, é possível cair em heresia externa. E assim termina o artigo do Arnaldo Vidigal Xavier de Silveira. É um estudo muito interessante que merece algumas considerações. Veja que o fato de ser possível acusar alguém de uma heresia externa sem precisar ser por palavras faladas ou escritas, ainda assim não significa que devemos ser apressados em acusar alguém, ainda que por simples gesto a pessoa pode caracterizar como um herege. No entanto, tá? Para saber disso é necessário dar o devido discernimento. Uma coisa é uma palavra infeliz e imprecisa. Outra coisa é a pessoa participar ativamente em um rito herético, tá? Que é aí que se diz por gesto. Ou proteger um herege a todo custo, tá? Enquanto herege. Alguns podem até achar, tá, cara, você está defendendo o Frei Gilson? Não estou defendendo o Frei Gilson, porque eu já fiz as minhas críticas a eles, tá? Eu considero a maneira dele um tanto protestantizada. Eu não gosto das lachebúrias dele, entre outras coisas mais. Mas devemos tomar cuidado ao imputar um erro que ele não cometeu. Uma coisa, ele é ser impreciso nas palavras, tá? E negar veementemente a maternidade divina de Maria. E como ele poderia negar a maternidade divina de Maria por meio de algum gesto? Difícil, né? É um tipo de coisa que só daria para fazer por palavras de fato. Mas ele não fez. Ele afirmou, tá, que a Maria é Theotokos em sua retratação. Então, meus amigos, eu li esse artigo com vocês, eu comentei esse artigo com vocês, estudamos esse artigo aí justamente para vocês saberem discernir melhor as coisas, tá? Não nos apressemos em levantar acusações, não nos apressemos, tá, em dizer que tal pessoa é herege, ou até mesmo suspeita de heresia. Antes de tudo, a gente busquemos entender como a coisa se dá, tá? As circunstâncias, etc. Tá? Como que tal gesto, tal ato pode favorecer a heresia, como que o que a pessoa fala faz isso, etc. Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Considere ajudar o canal, se tornar membros e seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.